A paz do Senhor, querida igreja. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 15 e versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Agora, nesse momento, querido, peço para você esquecer o seu problema, talvez que você está passando lá em casa, no seu trabalho, no seu colégio, com seus vizinhos, familiares, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 15 diz assim: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, estava já por alguns dias aí pedindo para o Senhor que o Senhor nos revelasse uma palavra para a igreja nesta noite. E o Senhor vinha colocando algo no meu coração e eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para a tua vida. Amém, queridos? Eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Você não está aqui por um acaso do destino ou talvez uma coincidência. Você está aqui porque Deus trouxe você aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqui eu li para vocês, Jesus disse para os discípulos que estavam ali, todos eles dizendo assim, olhando para Jesus, dizendo, quem diz que eu sou? E alguns discípulos diziam assim, olha, tu és Elias? Outros discípulos disseram assim, quem sabe você é João Batista? Eles estavam arrazoando em seus corações em que Jesus pudesse ser um profeta, talvez, quem sabe. E ele chega mais próximo, porque sempre tem aqueles discípulos, porque discípulo é seguidor, né? Sempre tem aqueles discípulos que são mais chegados, aqueles que são mais encostadinhos do mestre. Então ele chega para aqueles que estão mais encostadinhos, quem sabe, eu não sei, a Bíblia não diz quem era, mas talvez, quem sabe, pudesse ser Pedro, Tiago e João. Ele chega e vós, quem dizeis que eu sou? Porque muitos dizem que eu sou João Batista, Elias, algum profeta qualquer, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro prontamente diz, olha, Pedro responde, Pedro era aquele que ele não perdia tempo, queridos. Ele era aquele que estava ali aos pés do mestre e ele reconhecia. Ele chega naquele momento ali, ele já fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nessa afirmação ele declara um monte de coisa que os outros discípulos que estavam ali, talvez aquela multidão que cercava Jesus, porque onde Jesus estava havia uma multidão. Ele faz uma afirmação, numa frase, que ele afirma muita coisa. Porque os fariseus, há muitos grupos ali religiosos daquela época, muito da multidão ali, eles queriam acusar Jesus, e eles não aceitavam Jesus Cristo como Filho de Deus. Então quando ele fala assim, tu és o Filho de Deus, aleluia, Cristo Jesus, o Filho de Deus vivo, ele está afirmando assim, tu és aquele que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, enviaste à terra para encarnar, para que nós pudéssemos estar aqui e pagar o preço pela humanidade. Filho do Deus vivo. Não é qualquer Deus, querido. Naquela época também se criam em muitos deuses, mas não era qualquer Deus, era filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o único. Aleluia. Amém, queridos? Então é muito importante isso aqui. Agora, para continuar, queridos, para nós vamos chegar aqui no que nós queremos tratar nessa noite, mas só para entender. Aí Jesus respondendo para ele, diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então ele diz assim, olha, tu és bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa tu és muito feliz, tu foste muito feliz,
tu fosse muito alegre, tu fosse uma pessoa com muita felicidade mesmo em falar isso, em fazer essa afirmação, porque não foi carne nem sangue que te afirmou isso. Não foi alguém que você talvez esteja aqui perto de você que afirmou isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus, porque é mistério. Amém, queridos? Glória a Deus. No versículo 18 diz assim ainda: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, essa palavra Pedro, quando Jesus disse assim, te digo que tu és Pedro, ele diz, Pedro vem do grego Petros, que quer dizer uma pedra pequena. O original da palavra de Deus diz que é Petros, no grego, que significa uma pedra pequena. Aí continuando diz assim, e sobre esta pedra, agora no grego Petra, que quer dizer rocha, maciça, inabalável, fundamento. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apesar de que muitos grupos religiosos eles interpretam esse versículo, essa passagem, como se fosse uma pessoa. Então que todo o domínio de toda a igreja estivesse sobre uma pessoa. Mas nós sabemos que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Amém, queridos? Sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sabe por quê, queridos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que está fundamentada, firmada sobre Cristo? Porque é a rocha inabalável. Qualquer igreja que esteja fundamentada em um homem, ela não está bem fundamentada. O primeiro vento que surgir, ela vai cair. Vai ser derrubada. Ela não vai subsistir porque ela está fundada no homem. Agora, aquela igreja, queridos, quando eu falo igreja, eu não falo uma denominação, queridos. Eu falo a igreja de Cristo Jesus. Eu falo a igreja que você vê e aquela igreja que você não pode ver, porque só Deus conhece. Quando eu falo igreja, eu falo de membros do corpo de Cristo, que ele participa em várias igrejas e denominações que você talvez nem conheça. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja de Cristo, que é fundamentada em Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia! Amém, queridos? Agora eu pedindo para Deus, assim, porque a gente vai ficando assim, um pouco abusado, né? Mas é interessante, porque quando veio essa mensagem para mim, no mesmo momento veio um tema. E agora que eu vou entrar nesse tema para nós meditarmos um pouquinho. E o tema da mensagem dessa noite são as chaves do reino. A mensagem que Deus deu para mim nesta noite para falar ao teu coração. Eu não sabia quem estaria aqui nesta noite, mas Deus sabe. É as chaves do reino, queridos. Porque hoje nós vivemos dias em que as pessoas estão dando valor a muitos tipos de chaves aí. É verdade ou não é? Alguns dão determinado valor para a chave do carro. Outras pessoas dão um valor ainda maior para talvez, quem sabe, a chave da casa. Mas ainda outras pessoas, talvez, quem sabe, o irmão Diogo, dá determinado valor para a chave do cofre, onde guarda as suas finanças, quem sabe, aqueles que guardam, né? Mas algumas outras pessoas podem dar determinado valor para muitos tipos de chaves que talvez a gente nem até desconheça, queridos. Mas a mensagem de Deus nessa noite é sobre uma chave diferente. É chave diferente, querido. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele vem na contramão do que a sociedade impõe para o ser humano. A sociedade impõe as chaves da matéria, as chaves que querem satisfazer os desejos da carne. Mas a palavra de Deus, ela nos coloca as chaves do reino. Porque, queridos, as chaves do reino, ela não é corruptível. As chaves do reino, a traça e a ferrugem não podem consumir. As chaves do reino são eternas. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo, queridos? É diferente. Então, enquanto a sociedade impõe aí as chaves da matéria, um mundo capitalista, um mundo em que impõe o capitalismo, impera o dinheiro,
as posses, os bens materiais, a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo nos traz então uma mensagem diferente, oposta, que são as chaves do reino. E essas que não são materiais e são espirituais. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Você está entendendo? Agora, quando nós falamos de chave, queridos, é bem interessante, vamos procurar entender um pouquinho, porque nós falamos o tema chaves do reino. Por que chaves, querido? Quando nós falamos em chave, automaticamente nós temos que impor, ou determinar, ou entender que a chave, de certa forma, ela determina uma autoridade, ou um grau de autoridade. Uma pessoa que possui uma chave, automaticamente essa chave que essa pessoa possui é para abrir e fechar uma porta. Amém? Chave, porta. Abre e fecha. Então, quando você tem uma chave na mão, você é tomado de uma determinada autoridade para abrir e fechar aquela porta. Vai passar, vai entrar ou vai sair daquela porta a pessoa ou o objeto ou a coisa ou a matéria que a pessoa que tem a chave determinar. Caso contrário, não entra. As chaves do reino. Agora, queridos, eu quero fazer uma pergunta para a igreja nesta noite. Que tipo de chave tu tens procurado? Que tipo de chaves você tem buscado? As chaves da matéria? Qual que é o valor que você tem dado? É a chave do carro, quem sabe é o valor que você tem dado máximo, é a chave da tua casa, é a chave da conta bancária, é a chave talvez talvez não é nem carro nem casa, mas talvez pode ser as tuas posses em casa, as tuas vestes. Tem pessoas que são um pouquinho mais, um pouco mais vaidosas, no bom sentido da coisa, porque não é mal nenhum se vestir bem, mas no sentido assim de prioridade, querido. Qual que é o valor que você tem dado às chaves? Que tipo de chave você tem buscado? Eu conheço pessoas, todos aqui eu acredito que já ficaram sabendo de alguém, de algumas pessoas, que buscam aí chaves da prosperidade. É campanha de chave disso, chave da vitória. Quantos aqui já ouviram chave da vitória? Campanha da chave da vitória. Queridos, é muito bom, querido, é bênção de Deus. Mas hoje eu quero apresentar para você a verdadeira chave da vitória. E essa verdadeira chave da vitória, ela não é corruptível. A traça, a ferrugem não pode consumir, porque ela não é material. Essa chave da vitória, ela é eterna, porque ela é a chave do reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós já entendemos então que quando nós falamos em chave, nós falamos em autoridade. Então agora Cristo, no versículo 19, diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 19, diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus pega e fala para Pedro, porque Pedro, queridos, ele está naquele momento representando a igreja de Cristo. Amém, queridos? Ele está representando a igreja de Cristo. Ele é também uma pedra que faz parte da igreja de Cristo. Quantos aqui já viram uma construção, quando se constrói um fundamento, quando se constrói um prédio, uma casa, ali precisa-se de brita, saibra, né? E se tem uma coisa que vai bastante, é pedra. Então cada um, queridos, cada um de nós é uma pedra neste fundamento, nessa igreja. Amém, queridos? Cada um de nós. Mas a pedra que dá sustentação, a pedra de espina, a pedra viva, a pedra angular, a pedra que para aqueles que não creem serve de tropeço, essa pedra é Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vimos aqui que Jesus pega. Por que Jesus fala assim para Pedro assim: olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Queridos, é autoridade. Ele é autoridade, queridos. Porque há 2 versículos antes, no versículo 16, diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação, querido, foi uma afirmação que deu fundamento,
que deu suporte para Jesus então, nesse momento aqui. Fala assim, olha, tu és uma pedra também que faz parte do fundamento desta igreja. Agora o problema, queridos, acontece quando as pessoas elas trocam, elas colocam a pedra pequena no lugar de Jesus. Aí não subsiste. A igreja que é fundamentada no homem, ela não subsiste. A igreja só vai subsistir se ela for fundamentada na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa. Ele, naquele momento ali, no versículo 16, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é fundamento. Só que Cristo, sabe por que não poderia ser ele? Porque no versículo 23, naquele momento ele já dá uma vacilada. Esse é o motivo porque a igreja de Cristo tem que estar fundamentada verdadeiramente em Cristo. Porque o homem, ele é falho, queridos. No versículo 23 diz assim, ó: e ele, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Querido, naquele momento ali, Jesus, ele está falando assim, olha, convém que eu vá a Jerusalém, que eu padeça dentre os judeus, pelos judeus, que eu padeça ali, convém que isso aconteça, porque assim deve acontecer. Para que Jesus então pagasse o preço, para que Jesus verdadeiramente então, ele fundamentasse a sua igreja. Mas Pedro naquele momento ali, na flor da pele e também do sentimento também, naquele momento ali, ele não entende o que é espiritual. Ele chega para Cristo, para Jesus e diz assim: não, tu não tens que ir para lá, tu não tens que padecer, tu não precisa padecer. Aí Jesus pega e diz assim: para trás de mim, porque só que Satanás queria. Era Satanás que queria. E naquele momento ali, Pedro dá uma vacilada e deu margem para que o inimigo falasse. Então, queridos, eu quero dizer, por isso que o fundamento não pode ser no homem, querido. O fundamento tem que ser em Cristo. Amém? Mas voltando agora, falando sobre as chaves do reino de Deus. Chave e autoridade. Então, Jesus Cristo diz assim no versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, nesse momento ali, ele fala assim: e eu darei para você as chaves do reino dos céus. Querido, naquele momento Jesus dá à igreja de Cristo as chaves do reino dos céus. Então naquele momento Jesus Cristo, ele dá as chaves, ele dá a autoridade, ele transmite a autoridade agora para a igreja, a autoridade do reino dos céus. Agora tem pessoas que não entenderam ainda essa questão da autoridade. Tem pessoas que não fazem uso dessa autoridade. Por isso que nós falamos aqui, Deus chamou a nossa atenção nessa passagem, porque pessoas que não entenderam isso aqui ainda. Deus reveste a igreja e coloca as chaves do reino dos céus como autoridade sobre a igreja, para a igreja fazer então e dar cumprimento à igreja de Cristo. E aí as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque as chaves que a igreja usa, a autoridade que está imposta sobre a igreja, não foi transmitida por homem algum. As chaves e a autoridade que foi imposta sobre a igreja não foi transmitida por um homem, pelo presidente da república, quem sabe, ou por alguém bem sucedido, um cientista. Não, queridos, as chaves do reino dos céus, a autoridade do reino dos céus foi colocada e foi determinada, foi lançada à igreja por Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então não foi por qualquer um, queridos, foi por Jesus Cristo. Agora eu quero te dizer uma coisa: as chaves do reino dos céus. Então essas chaves aqui, ela abrange, ela é muito maior do que o que você pensa. Essas chaves aqui, ela abre portas, tá? Muito além do que você pode enxergar. É chave do reino dos céus, queridos. São portas que você não enxerga, você não consegue enxergar. E são nas regiões celestiais. Você está entendendo, querido? Oh, aleluia, glorificado seja o teu nome, Senhor. Então nós vimos aqui as chaves do reino dos céus. O que é reino, queridos? O que é reino? Né? Quando nós falamos de reino, automaticamente, se existir um reino, precisa existir um rei. E o reino dos céus está sobre o domínio. Quando existe um reino,
um reinado, um reino, existe um domínio, e esse domínio, ele é atribuído ao rei. Queridos, o reino dos céus está sobre o domínio de Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. O domínio está sobre ele, queridos, sobre Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos, para nós entendermos, existem muitas chaves, querido, muitas chaves. A mensagem é extensa, mas, querido, tem algumas chaves do reino dos céus que eu quero compartilhar com você nessa noite. É tremendo, queridos. Aleluia. Quando nós falamos de reino dos céus, e quando nós falamos que a chave do reino dos céus, desse reino, essa autoridade está imposta sobre você, eu quero dizer uma coisa para você: reino dos céus, regiões celestiais. Para você entender um pouquinho mais, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais do mal, que se encontram nas regiões celestiais. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: você não consegue lutar, aleluia, contra as hostes espirituais do mal que estão nas regiões celestiais com armas carnais, com armas materiais, com chaves materiais. Não, você só vai conseguir lutar nos reinos celestiais somente com armas espirituais. Aleluia. Então, primeiro, queridos, primeira chave é espiritual. É arma espiritual, querido. Para que nós entendemos, para que nós possamos entender, e que a igreja só vai vencer quando ela usar a chave da arma espiritual. Satanás não está brincando comigo e com você, querido. Satanás não está brincando com a igreja. Tem pessoas que pensam assim: Satanás vai aparecer aqui dessa forma, daquela outra. Tem algumas pessoas até que se atrevem a descrever, ou a ilustrar, ou a querer transparecer, mostrar como é que ele é. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Satanás, ele não vai querer se mostrar para você dessa forma, queridos. Satanás, ele vai querer derrubar você com a mínima situação em que você jamais pensa que ele está naquele negócio, porque ele está lutando em regiões celestiais. Aonde ele está lutando, você muitas vezes não pode enxergar. E para você vencer, para você entender, para você vencer ele, você também precisa usar a chave do reino dos céus espiritual. Você está entendendo isso, querido? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas pessoas equivocadas aí porque pensam que eles atribuem a muitas coisas, né? Satanás, querido, tem até um ditado que diz assim: olha, muitas vezes Satanás vem com um sapatinho de algodão. É um ditado popular que se fala por aí. Sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Porque Satanás, ele vem sutilmente para destruir a minha e a tua vida. E se tem uma coisa que Satanás tem investido nos dias de hoje na sociedade, é contra a família. Queridos, porque se ele destrói a família, ele destrói a igreja. Se ele destrói o marido, a esposa, ele destrói uma família. E se ele destrói a família, ele destrói a igreja. Então eu quero dizer para você nessa noite: não pense que Satanás está brincando. Se ele puder, ele vai matar você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, se verdadeiramente, queridos, você faz parte da igreja verdadeira, quando eu falo igreja verdadeira, não estou falando uma denominação, como eu já falei aqui, mas a igreja de Cristo, aquela que Ele sabe, porque Ele contempla o coração, seus olhos são como chamas de fogo. Se você verdadeiramente faz parte, você está coberto pelo sangue de Jesus, e você é mais do que vencedor, e Ele não tem poder contra a sua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode vir contra você, querido, mas as suas armas, as armas que você está usando, são armas espirituais. Ele não vai vencer, não pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós vimos Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro e o grande fundamento da igreja do Senhor. Você entende isso, queridos? As chaves do reino dos céus. Nós estamos aqui, eu quero crer que você veio aqui na igreja do SEAD nesta noite
para receber de Jesus Cristo a chave do reino dos céus. Eu não quero crer que você veio buscar aqui nesta noite qualquer outro tipo de chave, como eu já mencionei aqui nesta noite. Mas eu quero crer que você veio aqui na casa de Deus nesta noite para buscar as chaves do reino dos céus. E a primeira chave do reino dos céus que eu quero falar nesta noite é a chave da salvação. Tem muitas pessoas, pastor Saulo, que estão buscando por aí nas igrejas muitas chaves. Chave das riquezas, a chave do carro. Isso tudo é muito bom, queridos. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguirão. Mas a prioridade de Deus para a nossa vida é a chave da salvação, querido, é a chave espiritual. Tem muitas pessoas também que eles só vêm à igreja para receber uma cura material. Depois recebem a cura e voltam para suas casas e nunca mais aparecem na igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Aleluia. A chave do reino dos céus que Deus tem para você é espiritual. Aleluia. E a primeira chave é a salvação. É a chave da salvação. Será que você tem dado atenção para isso? Será que você tem dado atenção para isso? Porque as pessoas estão buscando, correndo de um lado para o outro, desenfreado. É uma loucura. Pessoas hoje nós encontramos milionárias com muito dinheiro, posses, riquezas, mas que estão se matando, estão se jogando de prédios abaixo, porque eles não entenderam e não conseguiram saber o propósito da vida humana. Eles lançaram o dinheiro, as posses e as riquezas acima de Deus. E aí a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar a outro, e eles colocam agora essas coisas acima de Deus. A prioridade é a inversa, queridos. Mas a primeira coisa que eu quero apresentar para você é a chave da salvação, do reino dos céus. E essa chave, querido, da salvação está, essa autoridade, tá? No sentido, preste atenção, que nós falamos aqui que este reino, a chave do reino dos céus, este reino, existe um domínio, e esse domínio está sobre Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Amém, queridos? Então você entende que todo o poder, que toda a autoridade está sobre Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas eu quero falar para você que existe uma chave do reino dos céus relacionada à salvação, que está uma autoridade que Jesus colocou aqui em Mateus capítulo 16, versículo 19. Ele lançou e deu à igreja de Cristo, que é a pregação do Evangelho de Deus. Porque quando você prega o Evangelho, queridos, você entrega a chave do reino dos céus para aquela pessoa. Quando você prega o Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus, que aqui está uma chave do reino dos céus. Eu nem vou falar uma chave, queridos. Relacionado à Bíblia, eu vou falar assim, aqui está um chaveiro. Você está entendendo? É um chaveiro, não é uma chave só, não. A palavra de Deus é um chaveiro de tanta chave espiritual, queridos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Aqui a palavra de Deus, aqui existe a chave da salvação. E a igreja colocou uma autoridade sobre... Deus colocou a autoridade sobre a igreja para que lançasse e entregasse a chave da salvação, que é a palavra de Deus, sobre as pessoas, sobre as almas. A chave da salvação. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, como igreja, você tem lançado, você tem feito uso da chave do reino dos céus relacionada à pregação do Evangelho, querido? Você tem pregado? A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E que quem ganha almas, sábio é. Mas existem muitas pessoas querendo ganhar muita coisa aí, né? Mas menos, né? O que é espiritual e o que é eterno. Queridos, se tem uma coisa que vai ser prazerosa naquele dia, eu creio nisso. Nesta noite, na leitura inicial do culto desta noite, foi lido João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, aleluia. Existe uma chave, porque para chegar lá, queridos, existe uma chave. E existe uma autoridade que foi imposta sobre a igreja para que lançasse e distribuísse essa chave para as almas. É tremendo, queridos. Agora tem pessoas querendo muito, eles sonham. O sonho de consumo de muitas pessoas é ter a chave da casa, para entrar na casa própria, né?
Tem alguns que entram e eles até têm uma frustração, porque entra, está vazia. Pensa que, meu Deus, aí só em pensar que tem que imobiliar todinha, né? Aí já é outra dor de cabeça. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você. A chave do reino dos céus, a salvação, ela é muito mais importante, querido. Essa chave vai fazer você abrir uma porta que vai fazer você gozar com Cristo a felicidade com Cristo eternamente. Porque o que é material, queridos, ele se acabará. As pessoas buscam constantemente o que é material, mas isso vai acabar. Por isso que eu digo, eu costumo sempre dizer, em palavras e mensagens sobre evangelismo, queridos, o que tem sido prioridade na tua vida? A palavra de Deus diz que nós vivemos, Salomão ainda disse, nós vivemos 70 anos, talvez, quem sabe, no mais tardar 80 anos, e o que passar disso é enfado da carne. Então, queridos, o que é 80 anos comparado a uma eternidade? O ser humano tem trocado Jesus, queridos. O ser humano tem trocado Jesus por 40 anos. O ser humano tem trocado Jesus por 30 anos. O ser humano tem trocado Jesus por 80 anos fora da presença de Deus. E passará a eternidade distante de Deus, porque não quis ter uma vida em Cristo Jesus. Você está entendendo, queridos? Vai se segurando aí, que é só a primeira chave. Chave espiritual, chave do reino dos céus, chave que é eterna, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido, a segunda chave é a chave da cura. Existem muitas pessoas querendo a cura, né? Querendo a cura. Mas já sabe qual é a chave da cura, queridos? Sabe por que muita gente não recebe a cura? Porque não tem a chave da cura. Tem gente que quer a cura, então assim, eles ficam sabendo assim, na igreja tal vai estar um pastor fulano de tal, e Deus curando e tal, ele quer a cura. A última coisa que ele pensa é em ir atrás do Deus da cura. Ele quer a cura só, ele só quer a bênção, não quer o dono da bênção. Então, queridos, mas que para a pessoa ser curada, ele precisa ter a chave do reino dos céus, a chave da cura. E sabe qual é a chave da cura, queridos? A fé. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Sabe por quê, querido? Nós estamos num culto semeando os milagres, né? O que é um milagre? Um milagre é algo que é impossível aos olhos humanos. Então, um milagre é algo que humanamente é impossível. Ok? Amém? Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. A fé é o firme fundamento, Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e que se esperam. Então, a fé é o fundamento do milagre. A cura, queridos, é um milagre. E se você quer ser curado, você precisa entender que você precisa ter a chave da cura. E essa chave é a fé. Por isso que muitas vezes, quando Jesus estava curando, dentre a multidão, ele disse assim, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele disse assim, olha, não vi em todo Israel fé como deste homem. Tantos exemplos, querido. Porque é preciso ter a chave da fé. Amém, queridos? Você está entendendo? Aí existem algumas pessoas que pensam assim, elas tentam, mas elas não entendem. Aí eu quero te apresentar uma chave espiritual, a chave do reino dos céus, espiritual, da libertação. Você sabe qual que é a chave espiritual da libertação? Porque a pessoa, para ter vitória, queridos, a pessoa, para ela ser bem sucedida espiritualmente, ela precisa de libertação. Você sabia disso? A pessoa, para ser bem sucedida espiritualmente, ela, para ter saúde espiritual, ela precisa de libertação. Então, queridos, eu quero te apresentar a chave do reino dos céus relacionada à libertação. Está em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A chave do reino dos céus para a libertação é a verdade. Foi lido aqui nessa noite, João 14, 6, né? Isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por... Então, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Então, nós já sabemos como ter a posse da chave
da libertação. Em Cristo, querido. Se talvez você andou, você correu, foi de um lado para o outro e não conheceu, e ainda não conseguiu chegar na verdade, queridos. Se você não conseguiu chegar na libertação, é porque você não chegou na verdade ainda. Infelizmente eu digo, porque no meio da igreja existe o joio, né? No meio do o joio, porque no meio do trigo, né, existe uma ilustração. No meio do trigo tem o joio. Ou seja, no meio da igreja tem os lobos, querido. Aí tem o joio. Essas pessoas escandalizam o Evangelho de Cristo. E muitas pessoas, muitas almas não têm vindo para a casa de Deus porque o joio, porque o lobo tem escandalizado o Evangelho de Jesus Cristo, tem impedido, tem fechado as portas para as almas de Cristo. Então existe muitos por aí. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus Cristo, queridos. Em nome de Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só vamos ser libertos a partir do momento que verdadeiramente conhecermos Jesus Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, um desafio. Você consegue conhecer alguém sem se aproximar dele, sem ter intimidade com ele? Tem muitas pessoas achando que pode conhecer aí de qualquer jeito, queridos, de longe. Ah, não, a igreja tal, não, tal. Queridos, é só tendo intimidade. Eu só posso conhecer o pastor Assis se eu ter intimidade com ele, se eu me aproximar dele, se eu conversar com ele. Você só vai poder ter intimidade, conhecer Deus, a partir do momento que você chegar próximo de Deus. Amém, queridos? Queridos, olha só, existem muitas outras chaves. Mas eu quero dizer para você, nós vamos parar por essas aqui, nessa noite. Quem sabe numa próxima oportunidade nós vamos continuar. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu tenho certeza que você entendeu a palavra de Deus, porque antes dela falar com você, ela falou comigo. Antes dela falar ao teu coração, a palavra de Deus falou ao meu coração. Então eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 19, impôs sobre a igreja de Jesus a autoridade, as chaves do reino dos céus, para que verdadeiramente sobre essa igreja ela esteja fundamentada em Cristo Jesus e as portas do inferno não possam prevalecer contra ela. Glória a Deus. Você está entendendo, queridos? Glória a Deus. Você está entendendo? Queridos, para você que entendeu, que gostaria de tomar posse da verdadeira chave da vitória, das chaves do reino dos céus para a tua vida, em todas as áreas, querido. Quando eu falo assim, é em todas as áreas, querido. Mas a prioridade é o reino dos céus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é sobre isso, queridos, que nós vamos falar nessa noite. Se você tem um pedido de oração, também traga aqui, queridos. Ministério de Louvor, por favor. Aleluia. Eu queria convidar você que fez o seu pedido, pode trazer aqui. Eu quero convidar você que quer tomar posse nessa noite da chave da vitória, da chave do reino dos céus. Vem à frente, nós vamos orar por você. Se você não quiser vir também, não precisa vir, querido. É liberdade. É você que sabe, queridos. É aos pés de Jesus que você está vindo, não é aos pés do homem. Amém, queridos? Glória a Deus. É tomar posse do reino dos céus. Você que quer ainda um papelzinho ali, para fazer o pedido de oração, é só levantar a mão, tá? O pastor vai estar distribuindo ali. Amém, queridos? Você que quer tomar posse, que quer pegar nas suas mãos verdadeiramente as chaves do reino dos céus, venha, queridos, venha. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu prometo uma coisa para você, pela palavra de Deus, que as chaves do reino dos céus não vão ser corroídas. As chaves do reino dos céus, a ferrugem não vai poder consumir. As chaves do reino do céu, eu quero dizer uma coisa para você, a inflação não vai poder derrubar. A chave do reino do céu, o imposto não vai comer também. Eu quero dizer uma coisa para você, as chaves do reino dos céus durará pela eternidade. Oh, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Abre o teu coração, querido. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite.
A palavra de Deus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo diz assim para você nessa noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele, farei nele morada. Eu quero dizer uma coisa para você: as chaves da porta do teu coração, somente você pode fazer uso. Aleluia! Porque Satanás, querido, ele entra, ele vai entrando e vai destruindo tudo. Ele vai quebrando, ele vai matando, roubando, destruindo. Ele vai fazendo uma ciranda ali, ele vai derrotando tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo não, ele bate. Aleluia. Faz uso nesta noite, querido, das chaves do reino dos céus nessa noite. Oh, anda sobre as neves. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levante suas mãos, queridos. Os pastores vão estar orando por você, vão estar ungindo você. Se você também está doente, enfermo, você está precisando de uma cura, queridos, eu quero te dizer uma coisa: você pode tomar posse. Aleluia. Aleluia. Da chave da cura. Aleluia. Tome posse da fé nesta noite, em nome de Jesus. Abre o teu coração. Aleluia. Nessa noite você voltará para sua casa com a chave da vitória, com a chave do reino dos céus nessa noite. Aquilo que você considera impossível, querido, é isso mesmo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez você pensou assim: olha, meu Deus, isso aqui é impossível, isso aqui não tem jeito na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você: é exatamente isso que Deus quer fazer na tua vida. Eu não sei o que você está pensando, o que você está precisando de Deus, mas, querido, tome a posse nessa noite das chaves do reino dos céus. Oh, aleluia. Aleluia. Pai eterno, Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui está o teu povo, Jesus. Tu conheces o coração, a alma, o sentimento, ó Deus. Pai querido, talvez, Pai querido, fazendo uso de tantas chaves materiais, mas esta noite, Senhor, meu Deus querido, que verdadeiramente a tua igreja venha fazer uso, ó Pai, das chaves espirituais, das chaves do reino dos céus, as chaves que abrem portas, Senhor, onde não há porta, as chaves, Senhor, que abrem portas, Senhor, meu Deus querido, portas espirituais. Aqui está a tua igreja, Jesus. Oh Deus, Pai querido, que a tua igreja toma posse, Senhor, das chaves do reino dos céus, porque um dia, Senhor, havemos de entrar e de estar com Deus por toda a eternidade na glória. Oh, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: essa chave do reino dos céus não é vendida. Dinheiro do mundo, dinheiro nenhum do mundo pode comprar essa chave. Sabe por quê, queridos? Porque essas chaves já foram compradas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Volte para o seu lugar, querido, com certeza. Com certeza, com certeza, aleluia, com fé, queridos, com fé, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, você vai levar para casa assim. Você toma posse, querido, da chave do reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, e leve para casa a sua bênção, em nome